Ora, viva, muito boa noite, caríssimo telespectador internauta que nos veio a partir da TMT, posição 17, como também o caso da página do YouTube FTV Live. Estamos cá 27 de junho de 2025 para mais uma edição do Telenotícias. Começamos por referir que o estádio da Machava, local onde foi proclamada a independência de Moçambique, em 1975, volta a ser centro das atenções. No ano do cinquentenário, o governo decidiu rebatizar o estádio com o nome de Estádio da Independência Nacional, uma mudança que está a gerar polémica. E o Clube Ferroviário de Maputo, o proprietário da infraestrutura, considera que não houve consulta prévia e fala em desrespeito pelo seu património desportivo. Entre a memória histórica, os direitos institucionais, discute-se mais do que o nome. Está em jogo a identidade de um dos espaços mais simbólicos da nação. No operário dos arredores de Maputo, ergue-se um símbolo carregado de história. O Estádio da Machava, outrora conhecido como Estádio Salazar, foi inaugurado em 1968 pelos colonizadores portugueses. Concebido como o maior palco desportivo da então África Oriental Portuguesa, depressa se tornou muito mais do que um simples campo de futebol. A 25 de junho de 1975, perante milhares de moçambicanos e delegações internacionais, o local tornou-se sagrado. Aqui foi proclamada a independência nacional. A bandeira portuguesa foi descida, a de Moçambique erguida pela primeira vez. Samora Machel falava ao povo como primeiro presidente da República Popular de Moçambique. O colonialismo acabava e o sonho de uma nova nação nascia neste exato relevado. Décadas depois, o estádio mostra as marcas do tempo. Afastado das grandes competições e voltado ao abandono, tornou-se símbolo de nostalgia. Um monumento vivo, mas fragilizado, que carrega o peso da memória coletiva. Em 2025, no cinquentenário da independência, o governo anunciou a sua renomeação. O Estádio da Machava passou oficialmente a chamar-se Estádio da Independência Nacional, um gesto que pretende eternizar o local como berço da liberdade. Mas a decisão não foi consensual. Sócios do Clube Ferroviário de Maputo, atual proprietário do estádio, votaram contra a mudança. Alegam que a infraestrutura é património do clube, não do Estado, e que qualquer alteração deveria respeitar os estatutos e a história local. Entre decretos e desacordos permanece uma certeza. Para muitos, será sempre a Machava. Não apenas por tradição, mas porque ali se fez história. A história de um povo que se libertou, sonhou e continua a lutar por um país mais justo e unido. 50 anos depois, o Estádio da Independência Nacional continua a ser o palco onde o passado encontra o futuro e onde Moçambique, mesmo dividido em opiniões, se reencontra com a sua essência, a liberdade. Um lugar sagrado para a história do país, onde os gritos de liberdade ecoaram em 1975 e onde, hoje, ainda ecoa uma pergunta: quem tem o direito de renomear a memória coletiva de uma nação? Entretanto, no interior do país, a realidade é marcada por acontecimentos mais dramáticos, como acidentes de aviação com vítimas fatais. 3 mortes e 4 feridos graves é o saldo confirmado pelo diretor clínico do Hospital Rural de Nhamatanda, Nelson Salvador, em resultado de um acidente ocorrido no posto administrativo de Tica. O transporte semicoletivo teria capotado em circunstâncias ainda por esclarecer. Confirmamos a ocorrência de acidente na via pública, em que recebemos 17 pacientes em vida, 3 foram óbitos no local. Desses 17, 4 tiveram lesões graves, 2 dos quais traumatismo crânioencefálico grave, e desses mesmos pacientes, 2 tiveram fratura do fêmur, razão pela qual resolvemos transferir 4 doentes. Os outros doentes continuam em assistência nos nossos serviços. Mas qual é, digamos, qual é a maior enfermidade, ou em que parte mais sofreram esses 3 em uma situação de medicina? Bem, dependeu de como cada um estava no carro, porque outros, enquanto tiveram traumatismo dos membros superiores, outro inferior, tórax, abdômen, então não há assim área mais afetada. Apenas 2 casos é que foram traumatismo da coxa, em que resultou em fratura do fêmur.
e 2 traumatismo crânioencefálico grave. O resto são várias lesões dispersas em todo o organismo. Já alguns já tiveram alta? Já aqui, ou não? Temos planos já de dar alta, cerca de 3 outros ainda vão ter, mas continuam em observação. E ainda em matéria de segurança, as autoridades na Beira agem face à criminalidade urbana. 2 indivíduos encontram-se sob custódia do Serviço Criminal de Investigação na cidade da Beira. Eles são suspeitos de envolvimento no roubo de cabos elétricos de iluminação pública, um crime que prejudica o funcionamento dos serviços essenciais e compromete a segurança das comunidades. Trata-se de indivíduos que era de hábito e costume furtar cabos elétricos da iluminação pública sob gestão da Revimo. Com este foi apreendido um saco cheio de cabos e os indiciados confessam ser ladrões. Levei esse saco com o meu carro para a transportadora e a despachar. Com quem levou? Levei uma senhora que ligou-me para poder levar o saco para despachar. Onde isto? Uma munhava para a transportadora. O que é que disse a senhora? Tinha bronze e era para levar para Maputo. Mas não disse a proveniência deste bronze? Não. Não achou que teria sido uma mercadoria ilícita? Eu achei, o mal foi de não ver esses cabos. Eu vi ela de haver dito são torneiras, alguns cabos de geleira e um cabo que liga ao iniciados na prática do crime de furto de cabos elétricos da iluminação pública sob gestão da Rede Viária de Moçambique. A sua detenção aconteceu no Terminal de Transporte Interprovincial, cita no Estur, quando estes embalavam este produto que estava em sacos, no número de 4, porém quando perceberam da presença das autoridades, os 3 sacos sumiram. Quando foram interrogados a respeito disso, um deles respondeu que a senhora, supostamente proprietária deste produto, teria mandado alguém que, segundo ele, não conhece, para vir retirar aquele material, e conseguimos apreender este saco que aqui apresentamos. Um deles é cobrador desse autocarro, que inclui com esta equipa vasta que tem vandalizado, vender e comprar esses produtos, se juntou para poder carregar esse material para Maputo, e o que se sabe de Maputo também embalam e carregam para a África do Sul. Agora, em termos de anúncio, tendo em conta que este material serve a nós todos, é iluminação pública, o bem de nós todos, gostaríamos de dizer a todo cidadão para se precaver diante desses atos criminais, porque não só pelos danos causados pela empresa que gera esta iluminação pública, mas também para o nosso caso, nós todos. A iluminação pública é o bem de nós todos. Quando temos iluminação, prevenimos inclusive casos criminais, porque podemos ver quem pode nos agredir ou qualquer outro tipo de crime em que nós todos podemos sofrer. As imagens são José Bilho Mendes Mundai, província de Sofala. E do centro do país, vamos ao norte, onde os cidadãos continuam a exigir mais compromisso por parte do governo. Durante as comemorações dos 50 anos da independência nacional, cidadãos de Nacala Porto aproveitaram para pedir uma intervenção eficaz do governo no combate à corrupção nas instituições públicas. Para muitos, esse mal é um dos principais freios ao desenvolvimento sustentável do país. Moçambique celebrou nesta quarta-feira, 25 de junho, os 50 anos da independência nacional. Na cidade ferroportuária de Nacala, esta tarde não ficou de fora. Às 0 horas do dia 25 de junho de 1975, houve grande festa, alegria e felicidade em todo o país, do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico, para levar a esperança onde não há esperança, amor onde há ódio, respeito onde há desprezo e paz onde há opressão. Em nome da autarquia de Nacala,
dos valorosos munícipes que representamos e, em meu nome pessoal, tenho a elevada honra de dirigir uma calorosa e respeitosa saudação, o orgulho de pertencer a esta nação que hoje celebra com dignidade e esperança, de profundo significado histórico e simbólico, em que comemoramos meio século da nossa independência e gratidão diante de todos aqueles que, com bravura, sacrifício e convicção patriótica, lutaram para que hoje vivêssemos num país livre, soberano e comprometido com o seu desenvolvimento. Alguns concidadãos que falaram à nossa equipe de reportagem parabenizam os 50 anos da independência nacional, outros lamentam e dizem porquê. Agora, a independência em si, eu sinto que estamos a retroceder. E vou te dizer porquê. Estamos aqui na capital econômica do Norte, no quilômetro zero do corredor de desenvolvimento, não é? No porto, um dos maiores portos de água profunda está aqui, é Nacala. Mas essa infraestrutura, consequência da independência nacional, os nacalenses não estão a beneficiar. Gozamos a independência porque temos essa liberdade de falar, não é? Não temos restrições. Mas nós ainda precisamos mudar o paradigma dessa independência. O propósito da independência não está a ser executado como deveria ser. Eu hoje, para conseguir emprego, tenho que ter dinheiro para comprar o emprego. A princípio, tu para conseguir concorrer a uma vaga porque está desempregado, não tem nada. Mas se não tiver dinheiro, não vais conseguir. Generalizamos a corrupção como um modo de vida. E não falta denúncia. Eu não me surpreendo, depois dessa conversa que estamos a ter aqui, sofrer algumas represálias. Mas se for isso, depois as pessoas mudarem, eu arrisco. Do mesmo jeito que tu, Adolfo Mondelari, ser um docente universitário naquela altura, no país do primeiro mundo, deixou de onde estava, deixou todas as mortomias, foi para o mar por causa da liberdade do povo moçambicano e da África, eu também vou. Só para mudarmos isto. 50 anos sim, da independência. Então estou a ver que nessa ideia já está a mudar. Concentrou esse o nosso presidente, Daniel Chapo. Só para a mudança estamos a ver estradas. Já estamos em estrada, já estão aí, economia mesmo, tal coisa. As coisas já estão a recuperar, pelo menos a descer pouco a pouco. Já está diferente como antigamente. Com os nossos chefes máximos já estão a passar, mas até com o nosso presidente da República, Daniel Francisco Chapo, estamos a ver as mudanças, porque já estamos em frente à libertação de Moçambique, com a chama de unidade, que já houve, que já está a indicar algum símbolo da Moçambique, mas tipo a verdade que estamos em mudança e queremos a mudança em Moçambique com a nossa independência. Muita música, dança marcaram as festividades dos 50 anos da independência nacional em Nacala Porto. E para montar nas imagens é diferente a partir da cidade ferroportuária de Nacala. E é com esta notícia que nós chamamos um brevíssimo intervalo. Não sai daí que nós voltamos mesmo agora. De 15 de junho a 13 de julho, assiste nos canais desportivos da TMT a batalha dos maiores clubes do futebol da FIFA. Subscreve o pacote Nova mensal e assiste 30 dias do pacote básico. Se a tua última subscrição foi básico mensal, subscreve o mesmo e assiste 30 dias do pacote clássico. Se a última subscrição foi clássico mensal, subscreve o mesmo e tenha 35 dias de puro futebol. Viva as emoções do Mundial de Clubes da FIFA e não perca um jogo sequer. TMT, o mundo digital em sua casa. Olha,
família, eu sou o Manas Laser e desta forma eu passo para lhe fazer o convite a assistir o programa FTV Hits. Programa este que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h30. Eu só quero este, mas ninguém. Essa distância entre nós não me faz bem, não me faz bem. Hey menina, valoriza tua melanina, pois ela que te deixa mais linda. Aqui você acompanha todas as novidades do mundo da música, atualizações das carreiras dos artistas. A música é baseada em fatos reais, como é que é? Nada, quem me dera conhecer alguém assim. Qual é o critério que o Rolê usa para poder fazer seleção das pessoas com qual trabalha? É um bocado complicado, bro. Mistura já som de DJ Dilson. Vídeos e muito mais. Juntamos como mil, seja mais humilde. Fiquem sempre ligados ao bom do entretenimento aqui no programa FTV Hits, na televisão FTV. Olá meu povo, eu sou o Guni e quero fazer um convite especial a todos para que acompanhem aqui na FTV o Debate Político. Programa este que tem como objetivo conversar sobre os seus problemas, sobre os seus anseios e trazer soluções. FTV Concertos. É um programa que homenageia os fazedores da cultura moçambicana, lembra os artistas e os hits que marcaram os moçambicanos, como Jeremias Mbenha, Stuart Sukuma, Fernando Chiuri, e muito mais. Não perca o programa FTV Concertos todos os domingos pelas 15 horas aqui na FTV. Tal como prometido, era mesmo breve intervalo, vamos para a nossa segunda parte. Nesta segunda parte, destaque que na mesma cidade de Nacala Porto há novas perspectivas com a chegada de nova liderança administrativa. Foi apresentado o novo administrador da cidade de Nacala, que se comprometeu a trabalhar para o desenvolvimento local, com particular incidência na zona econômica especial. A população aguarda por resultados concretos numa região vista como estratégica para o crescimento econômico do norte do país. A cidade de Nacala Porto testemunhou as cerimônias da apresentação pública do novo administrador em substituição de Edelvina Fevereiro, que serviu a cidade de Nacala durante 4 anos. Por sinal, a primeira mulher que governou a Zona Econômica Especial Norte como governadora. No seu discurso de despedida, diz que os 4 anos foram de muito aprendizado e desafios. 4 anos, como eu dizia, de junho de 2021 a esta altura, que é o 2024. Muito aprendi e senti-me acolhida por vós em todos os estratos da sociedade. Neste momento em que me dispenso do distrito, tenho muito a agradecer com quem partilhei a administração deste distrito. Grande vênia ao camarada Antônio Canchawa. Igualmente a todos os jornalistas que juntos trabalhamos na divulgação
das realizações do governo. Vai a minha vênia a todos vós. Juntos vencemos grandes batalhas, é verdade. Enfrentamos enormes dificuldades. Alguns desses jornalistas tornavam-se em algum momento conselheiros. Estou-me a referir grandes batalhas, enfrentamos enormes desafios e alcançamos diversas conquistas. Porém, sempre haverá várias barreiras para ultrapassar. Outras. O distrito de Nacala possui grandes quadros. Podem avançar com prosperidade. Refiro-me também a todos os funcionários e principalmente, senhor administrador nomeado, refiro aos funcionários da Secretaria Distrital e dos outros serviços. Quero, do fundo do meu coração, desejar boa caminhada ao meu sucessor, excelentíssimo senhor Mushido Daoud Momadi, e espero que prestem a ele todo o apoio que a mim me foi dado. O novo administrador de Nacala, Morshido Mamadi, diz que promete trabalhar junto com a comunidade para desenvolver Nacala. Recebemos pasta de administrador do distrito de Nacala, o território que me viu iniciar os primeiros passos na administração no longínquo ano de 2004. Numa era onde os desafios eram enormes, porque se procurava o melhor rumo para catapultar Nacala na rota de desenvolvimento, usando os recursos infraestruturais existentes. Hoje os desafios de Nacala elevaram-se, porque o nível de desenvolvimento que este território verificou tem sido visível e a olho desarmado. A minha vinda neste distrito para assumir a função de administrador distrital, em substituição de uma mulher que me ensinou a trilhar caminhos profissionais íntegros, significa muito para mim em termos de exigência profissional e integridade. Minhas senhoras e meus senhores, não se trabalha sem plano e sem recursos, tanto humanos como financeiros. Por isso, a planificação continuará sendo o nosso ponto de partida para que os resultados que pretendemos alcançar tenham uma base de sustentabilidade pragmática. O nosso plano econômico social e orçamento do distrito, como sabeis, está alicerçado a instrumentos de planificação cruciais para o relançamento da nossa economia, nomeadamente a Estratégia Nacional de Desenvolvimento, o Programa Quinquenal do Governo 2025-2029, o Plano Econômico Social e Orçamento do Estado, sem descurar as estratégias setoriais e territoriais que ocorrem em níveis nacional, provincial e distrital, respectivamente. Edelvino Fevereiro segue o distrito de Nampula, onde vai exercer as mesmas funções. E enquanto Nacala discute o futuro econômico, em Maputo discutiu-se o futuro do ensino profissional privado. A Associação Moçambicana de Ensino Profissional Privado reuniu-se esta sexta-feira em Maputo, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, e em debate estiveram 3 pontos fundamentais da sua agenda no encontro que visa melhorar a qualidade e a gestão do ensino privado em Moçambique. O encontro serviu para partilhar o historial e realizações da organização, bem como para deliberar sobre documentos orientadores e proceder à eleição dos novos órgãos sociais da associação. O presidente da AMEP, Adelino Mate, referiu que para superar os desafios do ensino técnico, o governo implementou o ensino baseado em competências e novas qualificações e o resultado é positivo. No entanto, os custos são elevados. O governo, que tem estado a levar a cabo iniciativas de melhorar o ensino técnico, colocou o ensino baseado em padrões de competências, novas qualificações. E este método é muito bom, mas tem um menor. Qual é? Os custos são elevados, que tem a ver com as evidências, documentação, e depois o formato módulo também costuma criar problemas de arrumação de pastas, e depois até a própria certificação. É preciso ter a certificação B e a certificação A. O certificado B é um custo, o certificado A é outro custo. As instituições deparam com problemas para formar os seus formadores,
que antes estavam no clássico e muitos deles tinham níveis competentes para a formação, tanto do homem novo, mas eles têm que se adequar ao novo modelo, que tem que ter a certificação B ou a certificação A. A certificação B é para o formador, a certificação A é para o gestor. Tudo são custos elevados para aqueles que têm que pagar. Mate destacou ainda que as instituições privadas não coadunam com os custos. Os formadores são obrigados a terem a certificação completa porque a MEP não dispõe de recursos suficientes para responder à preocupação das 300 instituições do país. As instituições de ensino privado não se entregam a esses custos. Os formadores têm que ter esses custos por si próprios pagos. Esse é o grande problema. E depois vamos ao problema de evidências nas instituições, é outro grande problema. Muita confusão junto. Mas também vamos à certificação. A certificação, por causa das evidências e da verificação externa e pormenores que até podiam ser fáceis se houvesse muita competência nos formadores, a organização das pastas e irem ao encontro daquilo que preconiza o modelo, mas essas dificuldades acabam fazendo com que a ANEP, que a Autoridade Nacional de Educação Profissional, enfrente dificuldades para fazer a verificação externa. Por outro lado, também a ANEP não reúne um número suficiente para dar conta do país inteiro. Estamos a falar de 300 e tal instituições do ensino privado e outras provavelmente iguais do ensino público, é muita demanda junta. Adelino Mate disse ainda que, com a tomada do novo governo, houve melhoria e o Ministério da Educação emitiu os certificados em massa. Por exemplo, a questão ligada à verificação externa, a ANEP já conseguiu descentralizar este processo. A nível das províncias é possível fazer a verificação externa e outro aspecto relativo a isto tem a ver com a certificação. A última certificação, por exemplo, é um dos elementos que depois da discussão com a tomada do novo governo, portanto, o Ministério da Educação decidiu trazer a certificação em massa. E isto já é uma porta para começarmos a ter uma maneira de certificar a tempo útil. Já na província de Teto, o foco está na proteção das raparigas contra práticas nocivas. O setor da saúde naquela província, em parceria com organizações de cooperação, mostra-se preocupado com o alto número de uniões prematuras nas comunidades locais. Estão a ser implementadas várias ações para reduzir estes casos, considerados um obstáculo ao desenvolvimento e à educação das raparigas na província. Os casos de uniões prematuras são uma realidade no país, sobretudo nas comunidades mais recônditas. A organização não governamental Pathfinder, ligada à saúde sexual e reprodutiva, e ao REMO, junto do governo do distrito de Moatize em Tete, mostram-se preocupados com a situação que tem limitado o futuro de muitas raparigas, uma ação que muitas das vezes acontece por falta de conhecimento ou acesso à informação, até uma pobreza. Preocupa, sim, temos testemunhas de casamentos prematuros, de violação baseada no gênero. Temos que estar em alerta, não é? As raparigas são o futuro da nossa nação. Então temos que fazer aquela que é a expansão da rede comunitária, não é? Através do ativista, através dos parceiros. Para travar o fenômeno, 26 ativistas de igual número de comunidades dos distritos de Moatize e Tete receberam meios circulantes que vão facilitar a sua mobilidade nos povoados, aproximando assim a informação às raparigas e lideranças locais. Como é que era trabalhar assim nas comunidades sem esses meios? Era muito difícil, há muita distância longa para sair até lá, leva 30 minutos a 40, então agora já estamos bem. Dizer que com o projeto da OREMO, que é financiado pela Pathfinder, esses casos têm uma redução, porque nós estamos a sensibilizar a comunidade de modo que a população seja consciencializada nesses assuntos. Nos dias atrás, os casamentos prematuros estavam mesmo num péssimo, mas agora está a reduzir com a mobilização que nós estamos a fazer nos povoados.
Sem avançar o montante aplicado na aquisição dos meios, Aurélio Capito, diretor executivo da Auremo, diz que o projeto Impacto 2, que iniciou em 2024 com a duração de 5 anos, já está a surtir efeitos positivos nas comunidades no que toca à redução de casos de uniões prematuras na província de Tete. No início havia um grande desafio, principalmente para questões de casamentos ou uniões prematuras, mas também o próprio cuidado ao acesso, por exemplo, aos métodos de prevenção. Estamos a falar de preservativos, os contraceptivos, as pílulas, etc, etc. Então, aquelas comunidades longínquas, elas não tinham acesso. Então, com a implementação desse projeto, então facilitou, ou seja, está a permitir com que as raparigas, adolescentes jovens, possam ter acesso e também possa se prevenir, de modo que eles possam continuar a estudar. O projeto Impacto 2 opera em 13 comunidades dos distritos de Tete e Moatize, sendo este último com maior número de povoados. De 2024 a esta parte, cerca de 30 raparigas saíram dos casamentos prematuros e devolvidas à escola. O Telenotícias fica por aqui, mas com clima político cada vez mais intenso, o programa Debate Político desta semana, esta sexta-feira às 20h45, traz uma análise aprofundada sobre os temas que estão a marcar a atualidade nacional. Os 50 anos da independência de Moçambique, um momento de celebração ou de reflexão sobre os desafios não superados. A chamada do Presidente da República, Daniel Chapo, para o envolvimento efetivo de todos na aprovação da lei sobre o diálogo político inclusivo. Estará de fato o país pronto para um verdadeiro consenso nacional? E as duras críticas do ex-presidente do Conselho Constitucional sobre os órgãos eleitorais e a sua partidarização. Serão mesmo os processos eleitorais cada vez menos transparentes? E ainda a posição de Venâncio Mondlane após ter sido ouvido esta manhã pela Procuradoria-Geral da República, dizendo não saber do que exatamente é que está a ser acusado. Transparência ou então perseguição política? Para dissecar estes temas, contamos com um painel de luxo. Falamos do professor Marcelino Pangaia, o reitor Júlio Gonçalves e ainda o analista político Orlando José. E a pergunta que fica é: o que significa, afinal, construir um país verdadeiramente independente num contexto de tensões políticas e promessas, quiçá, não cumpridas? Este é o convite que nós deixamos para si para as 20h45 no debate político desta semana. E tudo quanto nos resta desejar é uma excelente noite de sexta-feira e um final de semana abençoado. Até logo, fique bem.